Mateus capítulo 6, a partir do verso número 25, lemos assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Amém, meus irmãos? Esse é um texto muito conhecido. Esse é um texto, inclusive, muito cantado. Existe uma canção da época da minha infância, que a maior parte das gerações depois aprenderam a cantar, quer ver? Buscai primeiro o reino de Deus, bem forte para sair na live. E a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Muito conhecido, muito cantado, mas presta atenção, pouco obedecido e cada vez menos praticado. É forte, meus irmãos, isso precisa mexer com a gente. Antes de chegar nesse texto, buscai primeiro o reino de Deus, e todas as coisas serão acrescentadas. Eu quero começar do início, dos primeiros versículos que nós lemos, quando o próprio Jesus, dizendo para os seus discípulos, que eles não devem andar preocupados com o dia de amanhã, com os cuidados do dia de amanhã, com aquilo que vai se vestir, com aquilo que vai servir para lhes alimentar. Presta atenção, é o próprio Jesus dizendo isso, não andeis preocupados com coisa alguma. Ele dá o exemplo das aves do céu, que não semeiam nem plantam. Ele dá o exemplo das ervas do campo, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu daquela maneira. E aí ele vai e fala uma coisa muito forte e muito pesada. Ele diz assim, quem se preocupa com essas coisas são os gentios. Você sabe o que é um gentio? Alguma criança aí, olha aqui nos meus olhos azuis. Você sabe o que é gentil? Sabe? Gentil será que é alguém que faz coisas gentis? Peguei vocês. Um gentio eram aquelas pessoas que não compartilhavam da mesma fé que o povo hebreu, que acreditava que existe um Deus, o Pai de Jesus, no caso específico dos discípulos que estavam ali ouvindo a Jesus. O que eles estavam entendendo, traduzindo para a gente aqui, para a nossa realidade, o que ele está dizendo é o seguinte: as pessoas que vivem ansiosas com o dia de amanhã são pessoas que não têm fé. É coisa de não crente. Viver ansioso e preocupado com o dia de amanhã é coisa de não crente. É isso que ele está dizendo.
Mas pastor, por que então que tem um tanto de crente perdendo o sono por conta dos cuidados dessa vida? O texto diz o seguinte: são os gentios que se preocupam. E presta atenção, eu quero ver se você prestou atenção na leitura. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Deus sabe que necessitais de todas elas. Está certo? Eu li certo? Vou repetir, para ver se você prestou atenção. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Perceberam a diferença? Eu li de um jeito e agora eu li de outro. Vou ler errado de novo, porque tem uma porção de gente com interrogação na cabeça. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Deus sabe que necessitais de todas elas. Está certo? Qual é o erro? Não está falando vosso Deus, está falando vosso Pai. A grande diferença, meus irmãos, uma das maiores revoluções a nível de fé que Jesus veio trazer para a humanidade foi apresentar Deus como nosso Pai. E a grande diferença está justamente nesse tipo de relacionamento. Muitas pessoas creem em Deus. Se você virar para um muçulmano, por exemplo, e perguntar se ele crê que existe um Deus, ele vai dizer, ele chama Deus de Allah. Mas se você perguntar se Allah é o pai dele, ele vai estranhar e vai dizer para você, não, Allah não tem filho nenhum. Quem tem filho somos nós. E Jesus vem ao mundo, dizendo que Ele é o Filho de Deus. E Ele vem nos apresentar o Pai. E meus irmãos, eu tenho entendido ao longo da minha vida, convivendo com pessoas, ajudando pessoas, desafiando a fé das pessoas. Olha, muitas vezes essa sensação, mesmo crendo em Deus, mesmo sabendo todas essas coisas do ponto de vista racional, ainda assim algumas pessoas vivem em angústias terríveis. Mesmo vendo a provisão de Deus, mesmo não tendo morrido de fome até hoje, mesmo não tendo morrido de frio até hoje, ainda assim estão angustiadas com o dia de amanhã. Por quê? Porque têm dificuldade de enxergar a Deus como seu Pai. Quando você entende o nível de intimidade de um pai para um filho, quando você entende o sentido bíblico de paternidade, as coisas começam a mudar de figura. Eu me lembro uma história que o meu pai contou uma vez a respeito de um grupo de crianças órfãos da guerra. Não me lembro quem foi a história original. As crianças não conseguiam dormir, todas elas angustiadas, tinham perdido os seus pais. A única forma de fazer com que aquelas crianças dormissem era pegar um pedaço de pão e colocar na mão delas. Então elas abraçavam aquele pão e elas sabiam que elas iam ter o que comer no dia seguinte. E assim elas conseguiam relaxar o corpo e dormir. Que história triste. Mas, meus irmãos, é essa sensação que muitas pessoas têm. São órfãos. O órfão, ele não tem segurança básica. Segurança básica é essa sensação que uma criança bem amada, bem cuidada tem, sabe? Que aconteça o que acontecer, faltar comida não é uma preocupação para mim. Você que é pai, que tem filhos e não tem deixado faltar alimento, os seus filhos são crianças que ficam preocupadas se amanhã vai ter comida no prato deles. No máximo eles podem ficar preocupados se vai ter repolho, se vai ter uma cebola, se ele não gosta de cebola, mas faltar e virar à noite com fome, não. Mas um órfão sabe o que é isso. Jesus vem mudar a forma da gente se relacionar com Deus. E Ele fala, o vosso Pai, Ele sabe de todas essas coisas. Queridos, nem todas as pessoas do mundo são filhas. E nem todas aquelas que pensam que são filhas, de fato se comportam como filhas. Porque o que Jesus está propondo, meus irmãos, é uma forma de viver diferente. Alguém que vive pela fé, e não é a fé em qualquer divindade, é a fé no Deus vivo,
que nos dá o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. A Bíblia fala que aqueles que creem de verdade em Jesus, ao ponto de terem as suas vidas transformadas, de nascerem de novo, de se tornarem uma nova criatura, a Bíblia diz: a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Alguém que tem um pai, verdadeiramente falando, que se relaciona com Deus como pai, pode dormir sossegado. É essa mensagem que Jesus passa. E ele completa dizendo: mas, uma conjunção adversativa, ou seja, o contrário de viver ansioso. O que a gente deve fazer? Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Quais outras coisas? Essas que ele tinha acabado de dizer: a preocupação com o alimento, a preocupação com o vestuário, os cuidados dessa vida. Todas essas coisas vão ser acrescentadas para quem? Para aquele que busca em primeiro lugar o reino de Deus. Uma pessoa que descansa ao ponto de colocar o reino de Deus como prioridade na sua vida, é alguém que crê em Deus como Pai, crê que Ele vai suprir todas as suas necessidades, e por isso ele coloca o reino de Deus em primeiro lugar. E nós precisamos entender o que é isso, o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar na sua vida. As pessoas têm entendido isso de duas formas extremas e erradas. Uma entende que botar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça é você largar o seu emprego, largar tudo e ficar o dia inteiro servindo na igreja. Na nossa igreja você até consegue fazer isso, porque tem atividade aqui o tempo todo praticamente, né? Se quiser ir visitar no hospital, você vai. Se quiser ajudar aqui as turmas que estão nas oficinas aqui durante o dia, você vai conseguir. Daqui a pouco tem sala de oração, é culto de criança num dia, é de adolescente no outro, você consegue. Mas será que é isso, meus irmãos? Existem pessoas que se dedicam perturbadamente no reino de Deus, a ponto de prejudicar a sua família. Reino de Deus não, a igreja, né? A ponto de prejudicar a sua vida profissional, a ponto de prejudicar tudo, e Deus é obrigado a suprir as suas necessidades, porque na cabeça dele, ele está colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Não é disso que a Bíblia está falando. Você aplicar um princípio não pode fazer com que você desconsidere todos os outros. O princípio de você ter o seu dia de descanso, o princípio de você cuidar primeiro da sua família, todas essas coisas estão lá na Bíblia. E você precisa aplicar todos eles juntos. Está lá, aos Tessalonicenses, Paulo fala: aquele que não trabalha, não coma. Porque tinha um povo que era tão crente, mas tão crente, que falava: Jesus vai voltar, não vou para o serviço, não. E queria viver encostado ali nos outros irmãos. E Paulo fala: não é assim não. Princípio lá do Gênesis, né? Comerás o pão com o suor do teu rosto. Uma coisa não tem que cancelar a outra. Ao menos que você seja alguém que exerce o seu trabalho, o seu ofício, não é? Esteja relacionado à obra da igreja. Alguém que seja um assalariado da igreja, aí é outra história, não é? Mas o outro extremo disso são as pessoas pensarem o seguinte: não, reino de Deus e sua justiça não é a igreja. Então eu também não preciso mais me dedicar dessa maneira, não tenho que ir para a igreja, e cai na cilada do nosso tempo, que são os desigrejados. Irmãos, isso é um perigo muito grande, porque embora o reino de Deus não seja a igreja faz parte do reino de Deus. E você não pode quebrar os outros princípios, como eu disse, quando a Bíblia diz para a gente: não abandonando a sua congregação, como é costume de alguns. Então, servir na igreja, ter o seu ministério, exercer o seu dom na casa de Deus, faz parte, não é tudo, mas faz parte de ter o reino de Deus em primeiro lugar. Você é filho, você tem um pai, esse pai tem uma família, essa família tem irmãos. Sozinho, os princípios não vão se cumprir na sua vida. A gente foi feito para viver em família.
Você lembra lá na escola, quando você aprendeu que tinham animais gregários? O ser humano é um animal gregário, digamos assim. Deus sabe que a igreja é importante, foi por isso que Ele mesmo criou, para que fosse um suporte na sua vida, e você fosse um suporte na vida dos seus irmãos. E meus irmãos, eu sei que em alguns momentos da vida, a gente precisa pisar no freio um pouco. Eu me lembro quando o quarto filho do Marcos André, a Olívia, nasceu. E é natural que ele tivesse um pouco mais ausente, afinal de contas, é uma filharada, né? Para os dias de hoje, então, 4 filhos, o pessoal treme nas bases. Aí eu falei para ele algo que Deus tinha me falado, lá atrás. Não sei se quando a minha segunda nasceu ou minha terceira. Uma palavra que Jacó deu para Esaú. Quando Esaú chamou para sair correndo na frente junto com os soldados, ele falou assim, não, meu irmão, olha, está vendo aqui? Aquela filharada toda, aquele gado todo, né? Eu preciso ir no gado do pasto das crianças. Eu vou devagar, mas presta atenção, eu continuo indo. Eu já passei, meus irmãos, por diversas situações ao longo da minha vida. Se você pensar, pastor, mas alguém que já foi maltratado dentro da igreja, ferido dentro da igreja, eu já fui, meus irmãos. Já tentaram me envenenar contra a igreja de Jesus, já tentaram me envenenar contra os meus irmãos, já sofri, meus irmãos, de morar em distâncias terríveis da minha igreja, da igreja que Deus tinha me chamado para servir. Quando nós chegamos para cá, 21 anos atrás, meus irmãos, eu tinha que pegar 3 ônibus para chegar aqui. Era uma luta. Alguns dos irmãos que estão aqui se lembram dessa época, o quanto foi intenso essa fase na nossa vida. Eu já passei por tempo de estar acidentado dentro de casa, de estar com um neném novo dentro de casa, de estar com a esposa internada, de estar com um problema financeiro, de acontecer de tudo que você imaginar. Só não cheguei na fase de estar velhinho ainda, com muito tempo de sobra para servir a Deus. Já tive que trabalhar em 2 empregos para pagar a conta. Já estava em 2 empregos e fazendo mestrado junto. Mas presta atenção, eu nunca abandonei a minha igreja. Eu nunca deixei de entregar o meu dízimo. Eu sempre cumpri com as responsabilidades que eu tinha com a minha família de fé. Então, meus irmãos, buscar em primeiro lugar o reino de Deus não é simplesmente você servir na igreja, mas também é servir na igreja. Mas o que isso quer dizer? Então, se não é só isso, do que o pastor está falando? Eu estou falando da vida de uma maneira geral. O reino de Deus e a sua justiça precisam ser o primeiro lugar dentro da sua casa. O nome de Deus precisa ser glorificado dentro da sua casa. E muitas vezes o nome de Deus está sendo profanado no meio das famílias. O nome de Deus precisa ser glorificado lá no seu trabalho, e isso precisa ser algo intencional. Muitas vezes as pessoas estão vivendo o seu emprego como se fosse simplesmente uma fonte de lucro. Não, meus irmãos. Tem 21 anos que eu prego nesse lugar a mesma coisa, dizendo que o seu trabalho é o seu campo missionário. Cada área da sua vida precisa ser um lugar onde Deus vai ser glorificado, um lugar onde ali, o primeiro lugar, acima de qualquer coisa, é o reino do Senhor e a sua justiça. Crianças, olhem para mim. Quando vocês estiverem a caminho da escola, quem estuda de manhã, ali ainda com sono, você precisa ir em oração. Tem que ser assim, intenção sua, sabe? Eu vou chegar na escola e o reino de Deus precisa ser primeiro lugar ali. Os professores que convivem com vocês, os seus colegas de escola, precisam conhecer Jesus através da sua vida. Irmãos, eu falo isso com autoridade, com testemunho. Eu fui professor há muitos anos, e como nós precisamos de professores, não professores evangélicos, professores do reino de Deus. Como diz o Luiz Hermínio, quem te chama de evangélico é a revista Veja. Na Bíblia não tem nada disso. A Bíblia te chama de filho.
Irmãos, eu ia para a escola, e olha que a minha escola era muito perto da minha casa, 3 minutos a pé. Eu ia orando, meu Deus, me usa hoje. Meu Deus, eu estou aqui, meu Pai, eu estou aqui. Eu estou à sua disposição, o que o Senhor quiser. E vários de vocês que estão aqui hoje foram meus alunos lá. Eu não cometi crime nenhum não, eu acho. Eu ensinava português. Estava lá, meus irmãos, simplesmente para ensinar a diferença de um complemento, verbo nominal, por não sei o quê. A vida tem que ser mais do que isso. A vida tem que ser mais do que aquilo que é a sua obrigação no seu trabalho. Existem pessoas que precisam de Deus. Existem pessoas que precisam saber que eles podem ter um pai que cuida delas. E, meus irmãos, sempre acontecia alguma coisa. Nos momentos mais inesperados, no momento de folga, de repente eu não tinha folga, porque eu estava pastoreando um professor que estava ali angustiado, uma professora pedindo ajuda, pedindo oração. Era recreio lá na grama, fazendo alguma coisa. E talvez você pense assim, pastor, mas essa profissão é fácil porque lida com gente, um médico, um psicólogo, mas alguém que pega no pesado igual eu, como é que vai chegar, irmãos? Essa resposta você vai ter hoje, porque você vai perguntar para Deus, e as minhas ovelhas, bem alto para sair na live, as minhas ovelhas, tem ovelha de Jesus aqui? Eu tenho estudado muito, por conta do convívio com missões e missionários, e a quantidade de projetos, de pessoas que têm usado as suas vidas para glorificar o nome de Deus. A diversidade, a criatividade é uma coisa impressionante, meus irmãos. Quanta gente no seu próprio trabalho tem criado empresas missionárias, basicamente não para enriquecer, mas para fazer o reino de Deus crescer. Pessoas que têm usado todo o seu potencial para fazer dinheiro, meus irmãos, para investir no trabalho missionário. Nós temos um exemplo, não é? A irmã Luchesca conhece de perto, porque ela faz parte desse programa. O dono dessas caixas d'água que tem no Brasil inteiro, Forte Leve, é um irmão de uma igreja aqui da Grande Vitória. E eu tive lá no ano passado, junto com a irmã Luchesca, ela me apresentou a empresa do Grupo Forte Leve, que é o braço social missionário deles. Então, eles fazem trabalho social missionário Brasil afora, até fora do Brasil. Eles fazem um trabalho impressionante, meus irmãos, no sertão. Cavam poços, sustentam missionários, obreiros para plantar igreja. Fazem uma porção de coisa que muitas vezes uma pessoa só com a vontade de fazer missões não consegue. Mas ele entendeu de Deus como que o trabalho dele, o dinheiro que muita gente fala que é maldito, não é? Porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, é verdade. Mas dinheiro na mão de um servo de Deus, alguém que coloca o reino de Deus em primeiro lugar, é diferente. A irmã Luchesca mesmo, ela é gerente de um desses projetos que gera renda lá no meio de um povo muito pobre. E o nome de Deus está sendo glorificado lá. Hoje vocês vão ver aqui os cálices de ceia que são feitos por esses, lá no sertão, por conta desse trabalho. Porque um homem resolveu usar a empresa dele para a glória de Deus. Para que serve a sua empresa? A vida tem que ser mais do que pagar contas. Pastor, eu já aposentei, não tenho mais o que fazer. Eu soube recentemente pelo pastor Elismar, que é o presidente da agência missionária Êxodos. Ele falou de um casal de irmãos já aposentados, que ganham um salário mínimo, meus irmãos, e mandam 20 mil para missões. Vivem da aposentadoriazinha. Mas abriram a garagem de casa e falaram assim, olha, vamos fazer um bazar missionário. Os irmãos de tudo quanto é lugar mandam roupa, mandam uma porção de coisa. E ali eles fazem um bazar na garagem de casa. E levantam recursos e sustentam um missionário lá longe.
Porque a vida deles é para a glória de Deus, e a prioridade na vida deles é o reino de Deus. A minha esposa começou uma empresa recentemente, uma empresa na área de energia solar. Como é que alguém da energia solar vai alcançar as pessoas? Olha, Jesus é o sol da justiça. É uma boa essa para você usar, tá? Ela fez um acordo com Deus, 50% de todo o lucro da empresa, presta atenção, não estou falando do salário dela, da oferta dela, do lucro da empresa, o que entrar, 50% é para missões. Contabilmente, como a gente vai resolver isso, ainda vamos descobrir, mas Deus vai mostrar e vai dar certo. Mas esse é o propósito, meus irmãos, nós já estamos juntando para abrir uma missão tenda lá no Rio Pacajá, na ilha do Marajó. Já estamos nesse propósito. Cada pessoa que vira cliente dela pode nem saber, mas está ajudando a salvar a vida de crianças ribeirinhas. Porque a vida tem que ser mais do que pagar conta. A vida, como Jesus disse, é mais do que o que comer, o que vestir. A sua vida precisa ser vivida para a glória de Deus. E não importa a sua idade, não importa aonde Deus te colocou, você precisa entender esse princípio. O seu ministério na igreja, primeiro lugar, reino de Deus e a sua justiça. A sua vida na escola, se você é aluno, primeiro lugar, reino de Deus e a sua justiça. O seu trabalho, não importa onde, reino de Deus e a sua justiça. E aí você me pergunta, como eu vou fazer isso, pastor? O que eu vou fazer? Como eu vou? Para além do meu dízimo, fazer algo que faça mais diferença. Você vai perguntar para Deus. Ele vai te mostrar pessoalmente. Mostrou para ela, tem mostrado para tantas pessoas. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas para a glória de Deus. Você crê nisso? Você crê nisso? Se coloca de pé. Algumas pessoas estão preocupadas só em vencer a ansiedade. Eu quero convidar você para ir além disso. Não só não viver ansioso, caminhar pela fé, porque você tem um pai, mas usar a sua vida para colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Esse é o nosso 7º dia da semana de primícias. E Deus tem nos chamado, meus irmãos, para um reposicionamento. É tempo de conserto, é tempo de ajuste para esse tempo que nós estamos vivendo. Eu ministrei no culto da virada que o povo de Israel ficou 40 anos no deserto. Quanto tempo você já passou sem conquistar aquilo que Deus te chamou para conquistar pela guerra? Não deixa a sua vida atrasar mais não. Já é 2024, há 7 dias. Larga para trás as coisas que te embaraçam, que te prendem. Mergulha em Deus, porque Ele fala mesmo. E Ele vai te dar a direção e a fé para que você consiga não só suprir as suas necessidades, mas ajudar a todos aqueles que precisam. Feche os seus olhos nesse momento e vamos orar. Pai, eu não vou chamar ninguém aqui na frente nessa noite. Nós ainda temos a ceia, mas eu sei que no coração algumas pessoas estão se lançando de cabeça no apelo dessa noite. Tem pessoas aqui nessa noite, meu Pai, decidindo mudar de vida, acertar a sua vida diante do Senhor, honrar o Senhor em cada área da sua vida, gerar recursos para o teu reino, abençoar a vida de pessoas, promover justiça de Deus nesse mundo. E eu quero orar por eles, meu Pai, nesse momento. Fala com eles agora. Enquanto eu estou orando, vai plantando ideias, vai plantando estratégias no coração, meu Pai, para que a vida deles esse ano seja uma reviravolta com relação a tudo que eles já viveram. Meu Deus, que não seja simplesmente para a gente gerar riquezas que vão ficar nessa terra, mas que seja, meu Pai, para a gente transformar a vida de pessoas, trazendo a justiça e ensinando os valores do reino de Deus.
Que nessa noite cada pessoa saia daqui com uma semente missionária no coração, com fogo queimando dentro de si, com um propósito. Meu irmão vira para Deus e fala assim: meu Pai, fala comigo, como eu posso glorificar o Senhor com a minha vida? Como eu posso colocar o Senhor em primeiro lugar, o teu reino e a tua justiça, em prioridade, em todas as áreas da minha vida? Fala comigo agora. Fique em silêncio um pouquinho e deixa Deus falar. Ele vai dar estratégia, Ele vai dar ideias. Levanta missionários para as escolas, Pai. Faz nascer aqui nessa noite, meu Deus, empreendimentos missionários, meu Pai. Levanta missionários em todo tipo de ambiente de trabalho, aqui nessa noite, a partir de agora, meu Pai. Que cada um que se diz filho do Senhor seja restaurado ao seu lugar como missionário. Que esse ano de 2024 seja uma revolução nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor.